No futuro, viver no espaço virou moda. As casas orbitais são a nova tendência entre os endinheirados, e Mayumi, uma talentosa ceramista, passa os dias moldando arte no ateliê de sua casa flutuante. Seu marido, Naoki, um cara inteligente e inventor dessas mesmas casas espaciais, sugere que ela tire um tempo para descansar. Mayumi lava as mãos e se junta a ele para jantar. Mais tarde, recebe uma encomenda trazida por uma nave cargueira com a ajuda de seu fiel robô doméstico, Kyu. Mas, de repente, algo estranho acontece. Um zumbido incômodo toma seus ouvidos e, por um instante aterrorizante, ela vê uma cena perturbadora, listras vermelhas e ela mesma caída em uma poça de sangue. Antes que possa entender, a voz de Naoki a traz de volta. Ele a lembra do compromisso com o médico. Mayumi respira fundo e diz que está bem, mas percebe a preocupação nos olhos dele. Ela segue o marido até uma sala equipada com cadeiras do metaverso, tecnologia que permite viajar para qualquer ponto sem sair do lugar. Lá, admite que tem se confundido entre o real e o virtual. O dispositivo é ativado e, num piscar de olhos, ela já está na clínica, com Naoki e o médico à sua espera. Relata seus sintomas: dores de cabeça, zumbidos constantes. O diagnóstico não demora: transtorno pós-traumático. Ela passou um tempo em coma após uma lesão na cabeça causada por um tsunami. O problema? Ela não lembra de nada disso. Mais tarde, Naoki concede uma entrevista. Ele é ninguém menos que o inventor das casas orbitais, para onde muitos cidadãos ricos se mudaram. A ideia? Observar a Terra de longe e aprender a valorizá-la enquanto aguardam melhores condições climáticas para voltar. Enquanto isso, Mayumi se ocupa na estufa, admirando sua plantação de tomates. Estão impecáveis. Kyu elogia seu trabalho e ajuda a colher algumas folhas para o jantar. Quando encontra Naoki, ele a surpreende com sua sopa favorita. Um detalhe aquece seu coração: ela ainda sabe cozinhar. Para Naoki, é um pequeno milagre. Ele não tinha esperanças de vê-la assim novamente. Mais tarde, Mayumi anota algo em um papel. Explica ao marido que decidiu registrar tudo o que acontece. Quem sabe isso não a ajuda a recuperar suas memórias. Talvez, ao reviver os momentos em que se conheceram, se casaram e foram morar em uma casa de praia, ela possa lembrar daquela época que todos dizem ter sido a mais feliz da sua vida. Mas a reação de Naoki não é a que ela esperava. Ele insiste que ainda não é hora de voltar à Terra e repete o conselho do médico: olhar para frente sem se apegar ao passado. Ignorando qualquer conselho para seguir em frente, Mayumi mergulha em uma lembrança antiga. Era um dia chuvoso quando um jovem ensopado bateu à sua porta, carregando uma mochila de onde tirou um pequeno robô, Kyu. Na época, ela estava ocupada no ateliê, mas ao ver o rapaz encharcado, decidiu oferecer abrigo. Ele ficou fascinado com suas peças de cerâmica e quis comprar um vaso, mas Mayumi, que não achava a peça boa o suficiente para vender, simplesmente deu a ele. No presente, o clima entre os dois muda bruscamente. Eles vão para o quarto, mas, do nada, Naoki a empurra para longe. Confusa, Mayumi tenta entender o que aconteceu, mas ele não dá explicação alguma. Em vez disso, solta uma frase que a desconcerta ainda mais. Diz que a conhece melhor do que ela mesma. Antes que ela possa responder, completa com algo ainda mais assustador. Afirma que sua esposa não é Mayumi. Então, ergue uma faca contra ela. Antes que qualquer coisa aconteça, Mayumi desperta. Era só um sonho. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, Previously Saved Version. Espero que esteja gostando. Deixe um comentário pra gente sobre o que está achando do resumo até o momento. Agora vamos continuar. Com o coração acelerado, decide contar tudo ao médico. O pesadelo foi tão vívido que ela teme dormir novamente. O médico escuta com paciência e tenta acalmá-la, explicando que essas alucinações podem ser apenas resquícios do transtorno pós-traumático. Ele a lembra de que Naoki foi quem esteve ao seu lado todo o tempo. Até ele, como médico, chegou a achar que era impossível que Mayumi despertasse do coma. De volta à rotina, Mayumi tenta relaxar tomando um banho, mas as coisas só pioram. No vapor do vidro, manchas vermelhas aparecem. Seu pescoço começa a latejar. Mais tarde, Naoki a ajuda a secar os cabelos, tentando animá-la. Durante o dia, ela volta ao trabalho no estúdio e, ao pegar uma tigela, um fragmento de memória ressurge. Lembra-se de um homem invadindo sua casa e exigindo comprar uma peça. Quando ela recusou, explicando que era frágil demais,
ele perdeu a paciência e começou a atacá-la. Foi quando Naoki surgiu e partiu para cima do homem, golpeando-o com uma brutalidade que Mayumi nunca tinha visto. Ela tentou impedir, mas só conseguiu quando o intruso já estava inconsciente. Depois, tratou as mãos feridas de Naoki, agradecendo por protegê-la, mas deixando claro que nunca mais queria vê-lo brigando daquela forma. Ele prometeu que, dali em diante, Kyu ficaria encarregado de sua segurança. Mayumi riu. Continuando os curativos, notou marcas terríveis de queimadura nas costas dele. Naoki explicou que seu pai tinha um gosto duvidoso por charutos. Tomada por um misto de compaixão e carinho, Mayumi o beijou. Foi assim que tudo começou. Agora, no presente, Naoki analisa silenciosamente o perfil psicológico da esposa, até que uma música suave chega aos seus ouvidos. Seguindo o som, encontra Mayumi adormecida no sofá, com um disco girando na vitrola. Sem abrir os olhos, ela sussurra que ama aquela melodia. Diz que lembra dela do começo ao fim. Naoki sugere algo diferente, que vejam a lua de verdade. Ele a conduz até uma grande janela de observação, e Mayumi fica hipnotizada ao perceber que a lua está vermelha. Ele explica que é por causa de um eclipse lunar, enquanto ela se perde na ideia de caminhar sobre a superfície lunar. O comentário deveria ser inocente, mas por algum motivo deixa Naoki inquieto. Pouco depois, ele a leva até a câmara de descompressão. Mayumi não estranha no início, mas então percebe algo esquisito. Antes que possa perguntar qualquer coisa, ele a tranca lá dentro e repete com firmeza que ela não é Mayumi. Ela ri, achando que é mais uma das brincadeiras dele, mas o pânico cresce quando vê que ele está se preparando para abrir a porta externa. Agindo por instinto, ela força a entrada e consegue escapar no último segundo. Porém, a cena que vem a seguir parece um déjà vu distorcido. Assim como em seu sonho, Naoki avança com uma faca e a atinge no pescoço. Só que, em vez de sangue, um líquido branco escorre pelo corte. Com expressão fria, Naoki remove um pequeno chip da base de seu pescoço. O corpo de Mayumi desaba no chão, imóvel. Ele sai da sala e dá uma única ordem ao robô, que se livre dos restos depois. No entanto, ao se afastar, não consegue segurar as lágrimas ao se lembrar da noite fatídica em que encontrou o verdadeiro corpo de sua esposa na praia. No dia seguinte, ele se encontra com o médico e admite ter descartado o androide. Para ele, o modelo estava defeituoso, provavelmente com a memória corrompida. Mas o médico discorda. Garante que a instalação seguiu exatamente as especificações de Naoki. No entanto, há um detalhe. Naquela versão da memória, Mayumi jamais poderia ter lembrado daquela música. A confusão inquieta Naoki. Ele decide que precisam de outra versão, ainda mais antiga. O médico hesita, mas Naoki não está interessado em debates. Lembra que há outros especialistas no mercado capazes de fazer o mesmo serviço, caso ele se recuse. Sem muitas opções, o médico explica que a última cópia de Mayumi havia sido feita pouco depois da lua de mel. Agora, se Naoki quer algo anterior a isso, será uma versão que nunca ouviu falar da outra mulher. Se Mayumi não acreditar na história do tsunami, ele simplesmente contará a verdade, que ela é um androide. Pouco tempo depois, uma nova Mayumi desperta na casa orbital. Abre os olhos sem saber onde está. Naoki se aproxima e lhe conta uma história diferente. Saíram para fazer cópias, mas um acidente aconteceu e ela morreu. Ela recua, tentando entender. Nega, mas depois hesita. Então, faz a pergunta que importa. Quanto tempo se passou? Quando ouve que foram 5 anos, o choque a faz saltar da cama. Corre até a janela, mas de repente, algo nela muda. Sem explicação, se acalma e permite que Naoki a abrace. Ele apenas sussurra. Obrigado por voltar para mim. No dia seguinte, Mayumi está no ateliê quando Naoki entra e, do nada, joga um biscoito nela. Sem perder tempo, ela devolve na mesma moeda. Rindo, os dois começam uma pequena guerra de comida. Depois, ainda sorrindo, ela pega a foto do casamento e confessa que aquele foi o dia mais feliz de sua vida. Naoki concorda, mas sem soltar a foto completa. Todos os outros dias também foram. Mayumi confessa que tem a estranha sensação de ter enganado a morte. Mas será que para Naoki ter apenas uma cópia dela é suficiente? Ele respira fundo e admite que, dentro das circunstâncias, essa foi a única saída. Para mudar de assunto, sugere uma viagem juntos. De repente, estão dirigindo por uma estrada cercada de árvores
e o som dos pássaros preenchendo o ar. Mayumi percebe uma casa não muito longe dali. Movida por um impulso, ela se aproxima e, num piscar de olhos, sente como se estivesse dentro de um bar terrestre. Lá, uma mulher chamada Geabe a observa com familiaridade. Antes que possa reagir, Naoki a chama pelo nome, e a visão desaparece. Eles seguem viagem e chegam à casa de praia onde passaram a lua de mel. Assim que entram, Mayumi sorri ao reconhecer os objetos espalhados pela sala. Eles relembram como o robô Kyu, atrapalhado como sempre, uma vez abriu um buraco enorme numa coluna. Do lado de fora, começa a chover. Sem pensar duas vezes, Mayumi corre para sentir as gotas caindo sobre o rosto. Naoki a segue, rindo, mas seu riso morre quando percebe que Mayumi parou de repente. Com o olhar perdido, ela murmura um nome: Geabe. O retorno à casa orbital é silencioso. Mayumi está inquieta, sentindo que precisa explicar o que aconteceu. Mas Naoki a conduz até um elevador. Eles sobem até o topo da torre, onde a gravidade quase não existe. Por um instante, ela se deixa levar pela sensação de flutuar, como se os problemas tivessem ficado para trás. Com a serenidade de quem tomou uma decisão difícil, Mayumi encara Naoki e diz que não pode mais ficar ali. Ele já sabia que ela estava vendo outra pessoa. Naoki tenta disfarçar, fingindo que isso não importa. Mas Mayumi insiste. Importa sim. Ela ama Geabe e não pode mais continuar ao lado dele. Num gesto rápido, Naoki a envolve num abraço apertado e quebra o pescoço do androide. Enquanto segura o corpo sem vida, lágrimas escorrem por seu rosto. Ele se lembra do dia chuvoso em que Mayumi, desesperada, implorou para que ele nunca levantasse a mão contra ela. Naquele dia, ele percebeu que havia outra pessoa em sua vida e perdeu o controle. Nunca quis ser um homem cruel, mas os hematomas no braço dela diziam o contrário. Em um acesso de fúria, quebrou os móveis enquanto sua esposa pensava em Geabe. No dia seguinte, ele os encontrou na sala. Mayumi estava nos braços de outra mulher. Horas depois, anunciou que iria embora e tentou apagar um desenho bobo que Naoki havia feito no vidro, um retrato divertido deles dois. Agora, de volta ao presente, Naoki entra no consultório do médico mais uma vez. Pede que as memórias de Mayumi sejam restauradas, mas com um detalhe. Quer apenas os momentos desde o dia em que se conheceram, passando pelo casamento e pela lua de mel. Os últimos 6 anos devem ser completamente apagados. Ele quer apenas mais uma chance de reconquistar sua esposa. A nova versão de Mayumi chega à casa, mas algo parece errado. Ao abrir os olhos, um frio na espinha a percorre. Sente-se como se tivesse despertado em um lugar estranho, ao lado de um desconhecido. Naoki se aproxima sorrindo, tentando suavizar a situação. Ele fala sobre o casamento, os dias tranquilos na casa de praia, a vida feliz que construíram. Mas, para Mayumi, tudo isso soa como uma história de outra pessoa. Ainda assim, Naoki parece disposto a esperar. Ele confessa que tinha a esperança de que ela o reconhecesse e se apaixonasse por ele novamente. Mas, se isso não acontecer, promete não forçá-la a ficar. Com isso, Mayumi se acalma um pouco e decide dar uma chance. Antes de sair, Naoki deseja boa noite, dizendo que foram muito felizes nos últimos anos. Mayumi tenta dormir, mas a cabeça não para. Ela se senta na cama, olha ao redor e repara em um bilhete na penteadeira. As palavras são simples. Naoki vai te matar. Antes que possa pensar no que fazer, Naoki entra no quarto, avisando que precisa sair para resolver negócios, mas quer lhe mostrar a casa inteira quando voltar. Dá-lhe um beijo na testa e parte. Sozinha, Mayumi corre até Kyu, o robô da casa, e sussurra que precisa fugir dali. Kyu demora a responder, mas depois a conduz até o elevador. Ele sobe até o topo da torre, onde a gravidade é quase zero. Mayumi estranha. Não era ali que esperava ir. Está prestes a perguntar quando ouve uma voz idêntica à sua. Ao se virar, sente um arrepio. Uma cópia exata dela mesma a observa. A cópia admite ser autora do bilhete. Antes que Mayumi reaja, outras versões dela começam a surgir. Uma delas explica que Kyu as ajudou a sobreviver, mas que Naoki apagou suas identidades. Algumas lembranças resistiram. Elas são partes de um mesmo quebra-cabeça. E agora, Mayumi precisa juntar as peças e salvá-las. Kyu, hesitante, admite que pode chamar uma nave de resgate. Mayumi decide que todas devem embarcar e fugir dali, mas antes precisam recuperar suas memórias.
O processo começa, e de repente, o tempo volta. Mayumi vê uma cena antiga. Está arrumando a mala quando Naoki entra no quarto. Ele percebe e implora para que ela fique. Mayumi respira fundo e puxa a manga da blusa, revelando hematomas. Com um nó na garganta, diz que sempre quis acreditar que ele mudaria, mas a violência nunca cessava. Ela se afasta para o quintal, mas Naoki a segue. Quando vê o brilho de uma faca, sente pânico. No impulso, sobe no parapeito. Ele hesita e larga a lâmina, mas então a empurra. O grito dela ecoa no silêncio da noite. Seu corpo cai. Naoki corre até a praia e se ajoelha ao lado dela, soluçando. O tempo volta ao presente. Naoki entra para jantar e vê que sua esposa preparou sua sopa favorita. Algo se remexe dentro dele. Como ela sabia? Ele percebe um detalhe. Um curativo no pescoço dela. Não é a Mayumi mais recente. É uma versão mais antiga. A androide se levanta e foge antes que ele possa fazer algo. Enquanto isso, no topo da torre, Mayumi continua compartilhando memórias com suas outras versões. Naoki persegue sua versão anterior e a encurrala na estufa. A cópia até tenta enganá-lo, mas não dura muito, fim de jogo para ela. Depois, ele entra no elevador, mas Mayumi, já prevendo sua chegada, manda Kyu dar um jeito nele. O robô desativa tudo, obrigando Naoki a encarar a subida pelo poço, na raça. Enquanto isso, Mayumi se equipa e traça seu plano. Prender o marido na câmara de descompressão. Antes da batalha final, ela agradece a Kyu, afinal, é o último traço de humanidade que ainda resta em Naoki. Quando finalmente chega à torre, Naoki avança sobre Mayumi. Ela corre, guiando-o direto para sua armadilha. Só que ele é mais rápido e escapa antes que as portas fechem. No entanto, Kyu interfere, lembrando-o da antiga ordem de protegê-la. Ele tenta reagir, mas os androides o seguram, dando a brecha para Mayumi lançar uma faca certeira no peito dele. Naoki cai, encarando as cópias que o observam em silêncio. Mayumi decreta: ele destruiu tudo e nunca será perdoado. É nesse instante que flashes do passado invadem sua mente, os dois sonhando em viver no espaço, rabiscando projetos em uma parede de vidro. Ele chora. Mayumi, ainda tocada, o ajuda a se levantar e o leva até a nave. Mas, no último segundo, Naoki a empurra para dentro e sela a porta. Ele fica. Enquanto Mayumi parte, ele caminha em direção ao espaço com Kyu ao seu lado. Na terra, na casa de praia, Jeab a recebe com chá. Mayumi confessa sentir como se parte de sua memória tivesse desaparecido. Jeab, tranquila, apenas diz: normal, acontece com todo mundo. E assim termina o filme. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.